Nenhuma faxineira durou uma semana com as gêmeas do patrão milionário, até que ela fez algo impossível. A história de uma mulher comum que entrou na vida de um milionário e suas filhas gêmeas pode parecer algo simples, mas o que ela fez mudou tudo. Imagine ser uma faxineira em uma mansão de luxo, onde você não é tratada como uma pessoa, mas sim como uma peça descartável. Isso é o que acontecia com todas as faxineiras que passavam pela vida do patrão milionário e suas filhas gêmeas. Elas eram conhecidas por serem difíceis, exigentes e, para muitos, simplesmente impossíveis de agradar. Durante anos, ninguém durava mais de uma semana no emprego. Toda faxineira que tentava se adaptar era testada, desafiada e muitas vezes humilhada, mas ninguém conseguiu resistir por muito tempo, até que ela apareceu. Uma mulher que, à primeira vista, parecia ser mais uma vítima desse ciclo implacável. Mas ela não era qualquer faxineira. Ela tinha algo que ninguém mais tinha. Uma força interior capaz de mudar o destino de todos ao seu redor. Ela não apenas sobreviveu ao teste das gêmeas, como superou tudo o que parecia impossível. O que aconteceu depois disso? Como ela conseguiu o impossível? Essa é uma história de resistência, de lutar contra todas as adversidades, de encontrar uma maneira onde todos já haviam desistido. Mas não era só o trabalho que ela tinha que fazer. Ela tinha que conquistar aquelas gêmeas e, principalmente, o coração do patrão milionário. E, ao fazer isso, ela também mudaria a sua própria vida para sempre. Antes de começarmos essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história incrível. Se você gosta de histórias reais de superação e mistério, vai se apaixonar por essa. E claro, deixe seu like, pois seu apoio é fundamental para continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora, prepare-se para embarcar nessa trama cheia de emoções e reviravoltas. Vamos começar. Capítulo 1. A chegada da nova faxineira. A mansão do patrão milionário se erguia imponente no topo da colina, cercada por um muro alto e jardins que pareciam obras de arte. Dentro dela viviam as gêmeas, conhecidas por sua natureza difícil e temperamento explosivo. Nenhuma faxineira que passava por ali durava mais de uma semana. Elas adoravam colocar qualquer nova funcionária à prova, desafiando suas habilidades e resistência até que, inevitavelmente, todas desmoronassem. Quando a nova faxineira chegou, ela parecia ser como todas as outras. Uma mulher simples, sem muitas expectativas, apenas em busca de um trabalho. O patrão milionário, absorvido pelos seus negócios, pouco se importava com as contratações de sua casa. Mas as gêmeas, logo de cara, perceberam algo diferente nela. Ela não demonstrava o medo e a insegurança das faxineiras anteriores. "Vamos ver quanto tempo ela vai durar", disse uma das gêmeas com um sorriso de desdém. A outra apenas concordou com a cabeça, sem dizer nada. Estavam acostumadas a ver mulheres se afundando nos próprios erros, perdendo a paciência ou desistindo de todas as tarefas complicadas que impunham. Nos primeiros dias, as gêmeas não perderam tempo. Criaram situações impossíveis para testar a faxineira, coisas que nenhuma outra tinha conseguido realizar. Arrumar o jardim desordenado, limpar o enorme piso de mármore e até mesmo preparar refeições complexas para o patrão. Elas estavam ansiosas para vê-la fracassar, mas para sua surpresa, a faxineira não se intimidou. Ela não respondeu aos desafios com nervosismo ou reclamações. Ela simplesmente fazia seu trabalho, sem se deixar abalar. Cada vez mais, as gêmeas ficavam perplexas com a calma dela. Como ela conseguia se manter tão firme diante de tanta pressão? No terceiro dia, uma das gêmeas tentou uma nova estratégia. Ela preparou uma série de tarefas ainda mais complicadas, confiando que a faxineira falharia. Mas mais uma vez, ela se saiu melhor do que o esperado. "Isso não é possível",
pensou a gêmea, sentindo-se incomodada pela resistência inusitada da funcionária. O patrão, que observava tudo de longe, começou a se perguntar o que estava acontecendo. Algo na dinâmica da casa estava mudando. O comportamento das gêmeas, que sempre haviam dominado a situação, estava sendo desafiado pela nova faxineira. A casa, que parecia um campo de batalhas silenciosas entre as gêmeas e as faxineiras, agora começava a apresentar sinais de que talvez, pela primeira vez, o jogo estivesse prestes a mudar. Mas como essa faxineira seria capaz de resistir ao que parecia ser impossível? Capítulo 2. O jogo das gêmeas. As gêmeas, irritadas com a resistência da faxineira, começaram a intensificar suas provocações. Elas estavam determinadas a ver a nova funcionária quebrar sob pressão. Se houvesse uma fraqueza nela, elas encontrariam. Elas não estavam acostumadas a ver uma faxineira tão calma, tão focada, tão diferente. Uma manhã, uma das gêmeas resolveu preparar uma situação que seria impossível para qualquer pessoa. Ela pediu à faxineira que limpasse o jardim inteiro, mas em um tempo recorde, enquanto preparava também uma refeição elaborada para o patrão. Era um teste de resistência, de paciência e de habilidades multifacetadas. "Você vai fracassar, querida", disse a gêmea com um sorriso travesso. Mas a faxineira não se abalou. Ela respondeu apenas com um olhar tranquilo e seguiu para o jardim, pegando as ferramentas e começando a trabalhar. Cada passo era dado com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. No início, as gêmeas observavam com uma mistura de curiosidade e descrença. Elas esperavam ver algum sinal de cansaço ou erro, mas, para sua surpresa, a faxineira não vacilou. Ela não estava apenas cumprindo as tarefas, ela estava superando cada um dos desafios de maneira impecável. As gêmeas então tentaram uma abordagem diferente. Elas começaram a intervir diretamente, tentando atrapalhar a faxineira. Derrubaram uma das ferramentas dela, espalharam folhas secas pelo jardim novamente, como se quisessem forçá-la a começar tudo de novo. Mas nada parecia afetá-la. "Isso é impossível", exclamou uma das gêmeas frustrada. "Quem é essa mulher? Ninguém resiste a nossos testes assim." Mas a outra gêmea apenas observava, atenta, como se começasse a perceber algo que não podia ignorar. O patrão, que até então não havia dado atenção aos pequenos conflitos, começou a reparar mais. Ele sentia que havia algo diferente naquela faxineira, algo que despertava sua curiosidade. Não era apenas a habilidade dela, mas uma força interior que parecia desafiadora e inquebrantável. Naquela noite, a faxineira terminou todas as tarefas antes do prazo. Ela não só cumpriu o que lhe foi pedido, mas fez tudo com uma eficiência e perfeição que deixou as gêmeas sem palavras. Elas não podiam acreditar no que haviam acabado de testemunhar. E o pior para elas, estavam perdendo o controle. Capítulo 3. O olhar do patrão. O patrão, que raramente se envolvia nas dinâmicas da casa, começou a se interessar pela faxineira. Ele a observava de longe, notando como ela interagia com as gêmeas e com os outros funcionários. Ela não era como as outras. Enquanto as outras faxineiras se rendiam ou se sentiam desconfortáveis, ela estava calma e em controle. Uma tarde, o patrão a chamou para conversar. Era raro ele fazer isso, mas algo nela o intrigava. Ele perguntou sobre sua história, sua vida e o que a havia motivado a aceitar o trabalho naquela casa. Ela, com um sorriso sereno, contou que estava ali apenas para cumprir o seu papel, sem grandes ambições, mas com a certeza de que sua missão era muito mais do que simplesmente limpar. "E você parece muito diferente das outras", disse ele, analisando suas palavras. Ela simplesmente o olhou e respondeu: "A diferença está na determinação, senhor. Não estou aqui para ser descartada, mas para fazer o que me foi pedido da melhor forma possível." O patrão, surpreso pela sinceridade e pela força da faxineira, começou a vê-la com outros olhos. Ele percebeu que ela não estava tentando agradá-lo ou agradar as gêmeas.
Ela estava ali para se destacar, para mostrar sua competência de uma maneira única. As gêmeas, no entanto, não gostaram nada da atenção que a faxineira estava recebendo. Elas sempre haviam sido o centro das atenções naquela casa, e agora sentiam que estavam sendo desafiadas por alguém muito mais forte do que qualquer uma das faxineiras que haviam passado por ali. Em uma noite, uma das gêmeas tentou humilhar a faxineira novamente, mas o patrão, que assistia de longe, interveio. Ele disse com firmeza: "Ela está fazendo um trabalho impecável. Respeite-a." As gêmeas ficaram em choque. O patrão, que nunca se metia em questões triviais da casa, estava defendendo a faxineira. O poder delas estava sendo desafiado pela simples presença daquela mulher. E foi assim que a faxineira, sem perceber, começou a conquistar algo muito maior do que apenas o respeito das gêmeas. Ela estava ganhando a confiança do patrão, e isso mudaria o rumo da história para todos ali. Capítulo 4. O desafio final das gêmeas. As gêmeas estavam perdendo o controle. Nunca haviam encontrado uma faxineira tão determinada e resistente. Para elas, tudo sempre foi um jogo de poder. Elas gostavam de ver as pessoas se curvarem, se desesperarem e, acima de tudo, falharem. Mas a nova faxineira não apenas resistia aos seus desafios, ela os superava. "Vamos ver até onde ela vai", disse uma das gêmeas, com um sorriso maquiavélico. Elas estavam determinadas a dar o golpe final. Criaram o que consideravam ser o maior teste de todos. Um dia inteiro de tarefas físicas, mentais e psicológicas. Era impossível para qualquer um, e elas sabiam disso. O dia começou cedo, e as gêmeas passaram a manhã inteira colocando obstáculos um atrás do outro. Arrumar a cozinha, depois o jardim, organizar toda a biblioteca da casa e, em seguida, preparar o almoço para uma reunião importante do patrão. Cada tarefa parecia impossível, mas a faxineira simplesmente aceitou. As gêmeas a observavam com um olhar curioso, esperando que ela se descontrolasse. Mas algo que nunca haviam visto antes começou a acontecer. A faxineira não estava apenas cumprindo as tarefas. Ela estava dominando cada uma delas com uma calma impressionante, como se o tempo fosse seu aliado. Durante o almoço, as gêmeas fizeram questão de acidentalmente espalhar comida no chão, esperando que a faxineira cometesse um erro, ficasse irritada ou, ao menos, mostrasse sinais de frustração. Mas, mais uma vez, ela se manteve em controle absoluto, limpando tudo sem pressa, com um sorriso tranquilo no rosto. Foi então que uma das gêmeas, já cansada da resistência da faxineira, decidiu forçar ainda mais a situação. Ela jogou uma taça de vidro no chão e a faxineira, como sempre, a observou calmamente. As gêmeas esperavam uma explosão de raiva, mas ela se agachou, pegou a vassoura e o pano e, com paciência, limpou tudo. "Por que você não desiste? Todas as outras desistiram", disse a gêmea com uma expressão de desdém. A faxineira parou por um momento, olhou nos olhos dela e respondeu com uma voz firme: "Porque não vim aqui para desistir. Vim para mostrar que posso fazer meu trabalho e vou fazer isso da melhor forma possível." O desafio estava ganho, mas algo ainda estava para acontecer. As gêmeas, que haviam se divertido tanto tentando derrubar a faxineira, estavam começando a ver nela algo que nunca haviam visto antes em ninguém. Uma pessoa que não se curvava ao seu poder. Capítulo 5. O segredo das gêmeas. Ao longo das semanas, algo começou a mudar na mansão. As gêmeas, que eram tão habituadas a dominar todas as situações, começaram a se sentir desconfortáveis com a presença da faxineira. Ela não só estava quebrando todas as expectativas, como também estava começando a tocar algo profundo nelas. Um dia, durante o almoço, a mais velha das gêmeas finalmente decidiu confrontar a faxineira. Elas estavam em um canto da sala, e o silêncio entre elas era palpável. A gêmea mais arrogante olhou para a faxineira e disse: "Você realmente não percebe que está aqui apenas para servir? Por que está tão determinada? O que te motiva?" A faxineira olhou com seriedade para ela.
Eu não estou aqui para agradar ninguém, a não ser a mim mesma. Estou aqui porque acredito que posso fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Não preciso de validação de ninguém. O que faço, faço por mim. A resposta pegou a gêmea de surpresa. Ela não estava esperando essa resposta, que soou como uma lição que ela mesma nunca tinha aprendido. Elas eram acostumadas a dominar, a ter o controle, a ser as que mandavam, mas a faxineira as fazia questionar a ideia de poder. Durante os dias seguintes, as gêmeas começaram a observar mais de perto o comportamento da faxineira. Ela não se exibia, não se vangloriava. Ela simplesmente cumpria suas tarefas, sem alarde, sem precisar de reconhecimento. E isso era algo que as gêmeas não conseguiam entender. O que as gêmeas não sabiam era que, enquanto elas tentavam entender a faxineira, ela também estava tentando entender a dinâmica entre elas. Ela sabia que não era apenas uma questão de trabalho, mas de conseguir quebrar as barreiras emocionais das gêmeas. Um dia, a faxineira teve uma conversa inesperada com uma das empregadas mais antigas da casa. As gêmeas, elas sempre foram assim? Ela perguntou. A empregada, com um olhar triste, respondeu: sim, elas são assim porque nunca souberam o que é ser verdadeiramente desafiadas. Elas vivem em um mundo onde tudo é fácil para elas, e ninguém jamais lhes fez ver o que é o verdadeiro esforço. Aquilo fez a faxineira refletir. Ela sabia que para chegar até o fundo da questão, precisava mais do que completar suas tarefas com eficiência. Precisava fazer as gêmeas se confrontarem com a realidade delas mesmas, e essa jornada estava apenas começando. Capítulo 6. A verdadeira força. As gêmeas estavam começando a perceber que, ao longo do tempo, a faxineira não só estava fazendo seu trabalho, como também estava mudando a dinâmica daquela casa. Elas estavam acostumadas a ser as dominadoras, mas agora elas estavam sendo desafiadas por uma simples funcionária. Uma tarde, enquanto a faxineira limpava o salão principal, as gêmeas começaram a lançar suas últimas provocações. Elas sabiam que estavam em uma situação delicada. Por mais que quisessem desmoralizá-la, algo nelas se recusava a ver a faxineira falhando. Havia algo nela que inspirava, sem que elas soubessem. Você acha que é forte? Uma das gêmeas provocou. Fortes são aquelas que nunca desistem de suas próprias regras. Você está aqui só para servir, nada mais. Mas a faxineira respondeu calmamente. Eu sou forte porque faço o meu trabalho com todo o meu coração. A verdadeira força está em nunca desistir de nós mesmos. As palavras dela calaram fundo nas gêmeas. Elas estavam acostumadas a desafiar as pessoas, mas ninguém nunca tinha falado com elas de maneira tão direta, sem medo de ferir o ego delas. Durante a noite, a faxineira refletiu sobre o que acontecia na casa. Ela sabia que não estava apenas mudando a maneira como as gêmeas viam as coisas, mas estava mostrando a elas o que é realmente ser forte. É não se deixar abalar, é não desistir, é saber qual é o seu propósito. Enquanto isso, o patrão milionário, que começava a ver tudo com outros olhos, notou uma mudança na casa. A energia estava diferente. Algo em seu interior estava começando a perceber o valor da faxineira, e ele estava mais consciente do seu impacto nas dinâmicas familiares. As gêmeas, agora mais vulneráveis do que nunca, começavam a sentir a pressão. Elas não estavam apenas desafiando a faxineira, estavam desafiando a si mesmas, e pela primeira vez estavam começando a entender o que significava ser verdadeiramente forte. A faxineira não queria ser vista como uma heroína, mas sua presença estava tornando-se uma lição para todos ali. E embora ela estivesse ali para trabalhar, estava deixando uma marca indelével nas vidas daqueles ao seu redor. Capítulo 7. O reconhecimento do patrão. O patrão, até então observador e distante, finalmente começou a perceber a verdadeira transformação dentro de sua casa.
Ele via suas filhas gêmeas, sempre tão incontroláveis, agora em silêncio, refletindo sobre suas próprias ações. E tudo isso graças a uma faxineira. Um dia, após uma tarde particularmente desafiadora, o patrão chamou a faxineira até seu escritório. Era raro ele fazer isso, mas algo estava mudando. Quando ela entrou, ele a olhou diretamente nos olhos e disse: "Você tem algo que nunca vi antes em ninguém aqui. O que você faz é mais do que simples trabalho. Você trouxe algo diferente para essa casa." A faxineira, surpreendida, apenas o olhou calmamente e disse: "Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor." Mas ele respondeu: "Não, você não está. Você está fazendo mais do que isso. Você está mostrando a todos o que realmente significa ser forte. Você trouxe algo que ninguém nesta casa sabia que precisava." Nesse momento, ela percebeu que algo realmente havia mudado. Ela não estava ali apenas para limpar ou servir. Ela estava ali para ensinar uma lição que nem as gêmeas, nem o patrão, nem mesmo ela mesma poderiam ter previsto. As gêmeas, observando de longe, começaram a ver sua mãe e pai de maneira diferente também. Eles estavam mais próximos do que jamais estiveram. E tudo graças a uma simples mulher que não se importava em ser subestimada. Quando o patrão lhe ofereceu uma oportunidade diferente, um cargo que ela nunca imaginara, ela recusou. "Não preciso de um cargo, o que fiz aqui foi suficiente", disse ela com humildade. Mas o patrão sabia que, de alguma forma, ela já tinha conquistado muito mais do que qualquer título ou salário poderia oferecer. "Então, saiba que você terá sempre um lugar aqui", ele disse, com um sorriso de respeito genuíno. Capítulo 8. O reconhecimento das gêmeas. As gêmeas estavam em choque. Elas nunca haviam imaginado que a faxineira, uma simples funcionária, seria capaz de virar o jogo de uma forma tão poderosa. Elas estavam acostumadas a ser as dominadoras, as que decidiam quem ficaria ou sairia. Mas agora, algo havia mudado e elas não conseguiam mais ignorar o impacto da faxineira. Uma noite, depois de uma longa conversa com o pai, as gêmeas finalmente perceberam que a faxineira não estava ali apenas para servir. Ela era uma lição de humildade, força e resiliência. Elas começaram a refletir sobre suas próprias atitudes, sobre como sempre haviam tratado os outros como inferiores e como aquilo as fazia sentir-se vazias. No dia seguinte, as gêmeas procuraram a faxineira no jardim. Quando a encontraram, estavam visivelmente diferentes. Elas sabiam que não poderiam mais tratá-la com o mesmo desdém de antes. Elas tinham algo importante a dizer. Você não é como as outras", disse uma das gêmeas com um tom de respeito. A faxineira, surpresa pela mudança no comportamento delas, apenas a olhou, sem saber o que responder. A outra gêmea, mais séria, falou com mais firmeza. "Nunca imaginamos que alguém pudesse resistir tanto tempo aqui e ainda assim ser tão forte. Não estamos acostumadas a ver alguém nos desafiar assim. Você nos fez enxergar algo em nós mesmas que nunca quisemos ver." A faxineira, sem saber muito o que dizer, simplesmente sorriu, mas com um sorriso mais profundo do que qualquer outra vez. A força não está em resistir, mas em saber o que é realmente importante. Todos vocês têm algo grande dentro de si, só é preciso encontrar. As gêmeas, tocadas pelas palavras dela, finalmente começaram a entender o impacto que suas atitudes estavam tendo não só nas outras pessoas, mas nelas mesmas. Elas eram mais do que a arrogância e o poder que haviam se acostumado a exercer. Elas poderiam ser melhores. Elas se afastaram dali com um novo entendimento sobre si mesmas e, ao mesmo tempo, com uma enorme admiração pela faxineira. O que ela não sabia era que, ao virar o jogo contra elas, também havia mudado a vida das gêmeas para sempre. Capítulo 9. A mudança do patrão. O patrão, que até então nunca se importara muito com as dinâmicas da casa, começou a ver a faxineira sob uma nova perspectiva. Ela não era mais apenas uma funcionária.
Ela era alguém que havia transformado sua casa e, mais importante ainda, transformado a maneira como ele via sua própria vida e seus próprios filhos. Uma tarde, ele a chamou novamente para conversar. Desta vez, sua voz não era de autoridade, mas de reconhecimento. Você realmente conseguiu algo que ninguém aqui jamais fez. Você tocou algo profundo em minhas filhas. Nunca imaginei que a simples presença de alguém poderia mudar a forma como nós vivemos aqui. A faxineira olhou para ele sem entender completamente o impacto que estava causando. Ela estava ali apenas para cumprir sua tarefa. Não era sua intenção mudar as pessoas, mas, ao se manter firme, ela havia acabado por tocar a todos. Eu não fiz nada além de cumprir meu papel da melhor maneira que pude, Senhor. Todos têm potencial para algo grandioso, só precisam ver isso em si mesmos. Ele a observou por um longo momento, refletindo sobre suas palavras. Eu percebo que você não está aqui apenas para trabalhar, mas para ensinar. E por mais que eu nunca tenha dado muita importância a isso, agora sei que sua presença aqui foi a melhor coisa que aconteceu para todos nós. A faxineira sorriu humildemente. Ela não estava ali para ser elogiada ou reconhecida, mas sabia que, ao longo de todo aquele tempo, havia feito mais do que imaginava. Ela tinha transformado a casa, não com palavras ou imposições, mas com ações e, acima de tudo, com sua atitude inabalável. O patrão, com um sorriso sincero, ofereceu-lhe um novo papel na casa, não mais como simples faxineira, mas como uma conselheira, alguém que pudesse ajudar suas filhas e outros membros da casa a encontrar o equilíbrio e a sabedoria que ela mesma havia demonstrado. Não preciso de um cargo, Senhor. O que fiz aqui já foi suficiente para mim, respondeu ela, com a mesma humildade de sempre. E com isso, ela sabia que sua missão ali estava concluída. A faxineira que todos subestimaram havia conquistado o respeito e a admiração de todos. Capítulo 10. O legado da faxineira. A faxineira, após todas as mudanças que havia causado, começou a se preparar para deixar a mansão. O patrão, as gêmeas e todos os funcionários sabiam que ela estava partindo, mas ninguém queria que ela fosse embora. Sua presença havia sido transformadora e, sem ela, a casa não seria a mesma. As gêmeas, antes arrogantes e desafiadoras, agora viam nela uma mentora e amiga. Elas haviam aprendido com ela que o verdadeiro poder não estava em controlar os outros, mas em encontrar a força interior para resistir aos próprios desafios. Elas eram diferentes agora, mais humildes, mais conscientes de suas atitudes. O patrão, por sua vez, passou a prestar mais atenção em sua família. Ele entendia agora o impacto que suas ações e decisões tinham sobre todos ao seu redor. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após a passagem da faxineira. Na última noite dela, as gêmeas prepararam uma surpresa. Elas arranjaram um jantar simples, mas simbólico, para agradecer à faxineira por tudo o que ela havia feito. Você nos ensinou mais do que qualquer livro ou conselho poderia ensinar. Obrigada por nos mostrar o que realmente importa, disse uma delas, com os olhos marejados. A faxineira, surpresa com o gesto, agradeceu com um sorriso, mas sabia que sua jornada estava completa. Vocês têm o poder dentro de vocês, só precisam acreditar nisso. Não precisam de ninguém para lhes dizer o que fazer. O verdadeiro poder está em quem vocês escolhem ser. No momento da despedida, o patrão apertou sua mão com firmeza. Você deixou um legado aqui, e eu sou eternamente grato por isso. A casa jamais será a mesma sem você. Ela sorriu e respondeu: não se trata da casa, mas das pessoas que a habitam. O que importa é como vocês escolherão seguir em frente. Eu só fiz o meu trabalho. E com isso, a faxineira partiu, deixando para trás um legado que jamais seria esquecido. Não pelo trabalho que fez, mas pela maneira como transformou a vida de todos ao seu redor. Ela não foi só uma faxineira.
Ela foi a força que ajudou todos a ver o que havia de mais importante dentro de si mesmos. E assim termina a história de uma faxineira que, com sua força, humildade e determinação, conseguiu mudar a vida de todos ao seu redor. Ela não era apenas uma funcionária, ela era uma mentora, uma inspiração, e sua verdadeira força estava em nunca se render. Se você gostou dessa história de superação e transformação, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. E se você quer mais histórias que tocam o coração e mudam perspectivas, temos muitas outras por aqui. Obrigado por acompanhar até o final e até o próximo vídeo, onde traremos mais histórias emocionantes que vão te inspirar.